Sejam bem-vindos. Oi, Fabiola, tudo bem? Aqui. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Tiago. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Oi, Jenny. Vou ver aqui, só todo mundo chegando aí pra gente conversar hoje sobre diabetes. Obrigada, querida. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Jenny. Olá, todo mundo tá entrando. Esperar só mais um pouquinho. Acho que eu vou começar aqui primeiro boa noite, Luiz. Me apresentando, para quem não me conhece ainda, que começou a me seguir há pouco. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é dia 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes e também é o dia da minha primeira live, né? Então, isso daí está sendo muito importante para mim e contar um pouco para vocês como é que o diabetes entrou na minha vida, né? Então, a minha formação é da UERJ, né? Então eu fiz residência médica lá. E aí depois que eu terminei, eu permaneci no serviço de diabetes, que faz parte da endocrinologia da UERJ. E lá fiz o mestrado, fiz o doutorado e depois prestei concurso para o serviço de diabetes, né? Hoje eu estou lá hoje como preceptora dos residentes e também acompanhando, atendendo pacientes também, principalmente diabetes com tipo 1, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o som? Alguém falar aí? Isso, Flor, isso, todo mundo aqui, eu dou uma acenando aqui, todo mundo tá joia. Então, vamos lá que a gente tem algumas perguntas aqui para responder, que vocês enviaram ontem. E também a participação, convidar uma convidada especial, que a gente vai bater um papo com a Jennifer Pavone, tá? Primeira coisa por que a gente tem esse dia para falar dessa doença? Né? O diabetes, ele representa, né, a segunda causa de doença crônica não transmissível mais comum, só perde para hipertensão arterial. O Brasil conta com quase 17 milhões de brasileiros com esse diagnóstico e também 46% das pessoas que apresentam diabetes, elas não sabem, então são assintomáticas, elas vão descobrir ao acaso. Daí a importância desse dia, dessa doença que está tendo uma prevalência cada vez maior e aumentando cada vez mais, de se fazer a prevenção, tá? Então a gente tem que conscientizar dos principais sinais e sintomas, como que é feito o diagnóstico e como a gente pode prevenir, né? Primeiramente, posso aqui começar falando dos diversos tipos de diabetes, mas falar dos tipos mais comuns. A gente tem o diabetes tipo 1, tipo 2, o pré-diabetes e o diabetes gestacional, os principais tipos, tá? Então, o diabetes tipo 1 é aquele diabetes que acomete principalmente crianças e adolescentes, né? Ele corresponde a 10% dos casos e quando abre o diagnóstico, já abre com aqueles sintomas muito clássicos. Quais são esses sintomas? Beber muita água, emagrecer, urinar muito. Isso tudo decorrente de uma
destruição da principal célula que produz insulina no pâncreas, que é a célula beta, tá? Uma reação imunológica, e essas pessoas que são predispostas, crianças e adolescentes, abrem o quadro, tá? Já o diabetes tipo 2, que é o mais comum, 90%, né, principalmente o diagnóstico em adultos, está muito relacionado à obesidade, principalmente por conta do quadro de resistência à insulina, tá? E aí, o que acontece? A glicose fica alta, passa pelos estágios também de pré-diabetes, que não tem, é um nível de glicose intermediário, né, nem normal e nem de diabetes, ou seja, um jejum entre 100 até 125, tá? Que a gente considera, e uma hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4. E aí vocês podem me perguntar, que foi uma pergunta já que eu já vou responder de ontem, e aí, eu tenho pré-diabetes, o que eu faço? Como que a gente vai proceder, como é que a gente trata um pré-diabetes? Tá? Então, a gente sabe que a principal mudança que você tem que fazer, a principal conduta nesse momento é alterar a sua dieta e o seu estilo de vida, com uma dieta saudável e atividade física regular. Ah, mas só isso, Alessandra, eu já ouvi falar que também tem remédios que podem melhorar e evitar a progressão para o diabetes. Sim, principalmente a metformina. Mas ela tem alguns estudos, principalmente com mulheres, em pessoas com maior que 60 anos, o mesmo valor do que as medidas de mudança de estilo de vida, como atividade física e dieta. Então, dessa forma, é muito importante. E aí também acende uma luz de alerta para que você tem risco para evoluir para o diabetes se você não mudar aquele seu estilo de vida, tá bom? Então, vamos passar aqui para o diabetes tipo 2. Então, nessa fase, digamos que você tem tido também o pré-diabetes, como é que a gente pode evitar? Né? Então, como eu comentei, essas medidas, mas gostaria de pontuar aqui, como a gente fala de exercício, qual seria uma norma geral da gente recomendar? Né? Atividade física moderada, a alta intensidade, idealmente, se a pessoa tolerar, 150 minutos por semana, tá? No mínimo, é isso que tem impacto. E trazer aqui algumas principais alimentos também que têm um benefício para poder evitar essa progressão para o diabetes. Quais seriam esses alimentos? Seriam principalmente nozes, iogurte, café, chá, tá? Tem relação, eu já fiz até um post falando sobre o gengibre, sobre a canela, tá? E também uma pergunta de ontem, tá? Quem fez já entrou aqui na live. Quando a gente tem, qual a indicação, para quem que a gente tem que verificar a glicose, como é que a gente faz esse diagnóstico? Você está falando tanto de prevenção, mas quem é que tem indicação? É todo mundo, todo ano que faz? Vamos lá falar sobre isso, então. Então, como eu falei, principalmente o diabetes tipo 2, que é o mais comum, que é o que a gente tem que evitar, tem como prevenir, como que a gente deve fazer esse rastreio e em quem, né? Então, os principais grupos de risco quais são? Pessoas com obesidade, pressão alta, canela de centeio, não, canela pura. Na verdade, é o suplemento de canela, né? O estudo que comprovou isso é um suplemento de canela, né, que até nem tem aqui no Brasil, tá bom? Mas complementando, né, quem a gente tem que fazer esse rastreio? Todo mundo acima de 45 anos, tá? E antes disso, em quem possui algum dos fatores de risco. Pressão alta, colesterol alto, né, um LDL alto, um HDL baixo, o que mais? Pressão, meu Deus, quem teve mulheres que tiveram histórico de diabetes gestacional também tem fator de risco, e também quem tem histórico na família. Então, uma relação de 40% aquelas pessoas que têm histórico na família, tá? Essas vão, antes de 45 anos, fazer. Lá o Bruno tá entrando, muitas pessoas aqui queridas que estão participando, obrigada. A Bruna aí. História familiar de primeiro grau, isso aí, Fernanda. Essas aí vão fazer antes de 45 anos. E aí, vão fazer a cada ano.
Ah, fiz minha glicemia de jejum, deu menor do que 100, deu 99, tá ok. Fez uma hemoglobina glicada que deu menor do que 5,7, né? Então, deu ok. E aí eu vou fazer anualmente porque eu tenho fator de risco. Não, Alessandra, eu só tenho 45 anos, mas eu não tenho nenhum fator de risco. Quando é que eu tenho que fazer? Aí você pode, não tem nenhum estudo provando, mas eu estou falando aqui todas as recomendações das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, a última diretriz que saiu, que fala que recomenda pessoas que não têm baixíssimo risco, acima de 45 anos, fizeram uma glicemia de jejum, deu ok, ou uma hemoglobina glicada também normal, podem fazer a cada 3 anos, tá? Ah, não, Alessandra, eu tenho fator de risco, a minha glicemia ela veio entre 100 e 125, fiz um teste de tolerância oral à glicose também, ficou em pré-diabetes. Como é que eu tenho que ficar vendo? Aí você tem que ficar com mais frequência, com de 3 a 6 meses verificando, tá? Para ver se não vai evoluir, se você não tiver mudança dos estilos de vida, tá? Mas aí vai ter que ficar monitorizando. Só a glicemia de jejum, sim, tá? Fernanda, se ela vier menor entre 100 e 125, você passa para o teste de tolerância oral à glicose, tá bom? Então, você pode eventualmente casar uma glicemia de jejum com uma hemoglobina glicada, tá? Lembrando que o paciente não tem nenhum sintoma, você geralmente faz 2 exames, né? 2 glicemias de jejum, tá bom? Que mais? Então a gente já falou de fator de risco, falou de diagnóstico. E aí, assim, acho que a dúvida de... Opa, acho que deu uma pausa aqui. Voltou todo mundo? E aí, o que não tem? Agora, uma vez que você tem o diagnóstico, e aí? O que eu faço? Você tem que fazer também dieta, atividade física e aí o uso de medicações, tá? Então, principalmente a primeira linha, né, geralmente vai ser a chamada, todo mundo já ouviu falar, da droga mais comum, que é a metformina. E atualmente a gente tem as recomendações, né, de se passarem outras medicações quando a gente atinge o controle, tá? O que é um diabetes que a gente não fala sobre controle, né, mas que está estável, que a gente consegue manejar e assim evitar as complicações crônicas? Pelo menos a gente tem uma hemoglobina glicada, né, que é essa que a gente considera que é tipo uma nota para o seu controle, né? Na verdade, a hemoglobina glicada é uma proteína no sangue que se liga à glicose e faz com uma marca do que seja normal, tá? E elas estão em níveis menor do que 7, né? Então 7 é o que a gente considera de controle. Mas atualmente há outras maneiras da gente avaliar o controle da glicose, como os sensores de glicemia. A gente tem sensores que são contínuos, né, associados a bombas de insulina, sensores que são aquele disquinho que coloca aqui, troca 14 dias, você não precisa mais furar o seu dedo, né? Ou então mesmo a própria monitorização da glicemia, tá? E aí a gente tem a associação de outras medicações. Atualmente a gente tem principalmente avaliar o risco cardiovascular. A gente tem estudos modernos falando sobre o impacto, a prevenção de uma doença cardiovascular, de você ter um infarto, né? E essas drogas estão se mostrando seguras, essas novas drogas estão sendo lançadas, tá? Então a gente está associando a linha de tratamento de um diabetes tipo 2, né? Também sempre pensando no que está gerando esse diabetes, é a obesidade. Então a gente não só tem que tratar a glicose, a gente também tem que tratar o peso, que geralmente é o que está causando essa resistência à insulina, tá? Então, eu acho que assim, eu posso abrir aqui para perguntas, deixa eu ver aqui. Vamos lá. O diabético tipo 2 pode fazer dieta de jejum intermitente? Boa pergunta. Vamos lá. O jejum intermitente praticamente é uma estratégia de você emagrecer, tá? Que você vai ter como reduzir a resistência insulínica, sim, né? Tem vários protocolos de jejum, tempos que você fica. Mas pacientes, né, pessoas com diabetes que estejam em uso de remédios que abaixam a glicose, né, que vão fazer hipoglicemia,
a gente não recomenda, é uma contraindicação pelo risco. Você vai ficar horas sem se alimentar, você tomando uma droga que está fazendo um estímulo ao seu pâncreas a produzir insulina. Então, não é recomendado, tá? Então, assim, a gente avalia, para acompanhar esses pacientes, tem que ter uma orientação, uma supervisão médica, se o paciente tem diabetes tipo 2 ou um pré-diabetes e deseja entrar num jejum intermitente, tá? Porque geralmente da cabeça, sozinho, sem supervisão, não vai dar certo pelo risco de hipoglicemia, tá bom? Vamos lá, acho que tem várias pessoas aqui, o Márcio agora entrou, a gente teve ano passado, na mesma época, juntos, na época aí que a gente tentou marcar no dia 14, mas que não deu, e a gente conseguiu, junto com a SBEM, né, iluminar o Cristo, né, que foi bem bacana o evento para poder celebrar esse dia aí de conscientização. Deixa eu ver se tem aqui mais perguntas aqui. Quais os sintomas do descontrole do diabetes tipo 2? Boa pergunta também. Então, como eu falei, né, a gente tem aqueles pacientes que podem ser assintomáticos, né? Aqui o Luiz falando que a glicose não passa 118 há meses, verificou toda sexta-feira a glicada 5,5, toma metformina, exatamente, porque é uma glicemia que fica num pré-diabetes, né? Perdeu peso com dieta e caminhada, exatamente, está no caminho certo, muito bem, parabéns, é isso aí. Eu sempre assim recomendo, as pessoas acham que tem que, tô pré-diabetes, tem que tomar remédio. Depende, se você não conseguir aderir às medidas, às mudanças do estilo de vida, sim. Mas primeira coisa tem que ser tentada exatamente, tá de parabéns, isso daí tá bem bacana, isso daí você sabe que uma chance bem grande de você evitar tornar-se diabético. O pai era diabetes tipo 2, tem um risco de 40%, tá? Então, essa aí a gente tem que saber, obviamente, que o diabetes tipo 2 carrega esse risco maior, bem maior do que o diabético tipo 1, tá? Então, que a gente estava falando das diversas, deixa eu ver aqui, tem mais, dos sintomas que a Fernanda perguntou, os sintomas de descompensação do diabetes tipo 2, né? Que são os sintomas clássicos que uma pessoa com diabetes tipo 1 vai apresentar. Quais são? Boca seca, né? Muita sede, emagrecendo sem causa, muita fome, visão turva, dificuldade de cicatrização de feridas, tá? Mas principalmente, a gente vai, quando olhar um paciente que está bem descompensado, né, que a gente fala que está com catabolismo acelerado, ou seja, está faltando a insulina no nosso organismo, ela é um hormônio anabólico, né? Então, o paciente ganha peso, ela forma proteína, ela forma gordura. Na ausência dela, a gente vê um paciente que começa a definhar, tá? Então, desidrata, emagrece, faz muita urina, muita sede, tá? Então, esses são os sinais e sintomas que a gente tem que ficar de olho, tá? Gostaria que só de falar, como eu falo muito de diabetes tipo 1, lá na UERJ, né, eu fico lá no ambulatório, adoro as crianças, né, os adolescentes, um alerta que eu acho principal nessa época, a gente falar sobre a cetoacidose diabética, que ainda no nosso meio, aqui no Brasil, ainda tem uma prevalência alta da gente abrir o diagnóstico em cetoacidose, né? Mas, Alessandra, você não falou que o diabetes tipo 1 sempre vai abrir com sintomas clássicos? Sim, mas que quando apresentar muita sede, emagrecendo, a criança que estava fazendo xixi, estava controlando o xixi, voltou a fazer xixi na cama, né? Ou então a criança que está pequena, que está juntando formiga na fralda, veja que já leve para o médico que tem alguma coisa acontecendo, que pode ser o diabetes, tá? Do que evoluir um quadro mais agudo, emergencial, que é a chamada cetoacidose, o coma do diabetes, né? Que é um quadro agudo que ainda tem uma prevalência alta. A pessoa vai estar com vômitos, pode ficar fora de si, em coma, justamente. Então, a gente tenta alertar nessa época para os sinais e sintomas para poder evitar isso, né? O que mais? Acho que tem aqui mais perguntinhas. Rastreio, quem não tem diabetes, deixa eu ver aqui. Isso, diabético precisa... Vamos lá falar agora das complicações crônicas do diabetes, né?
Então, assim, uma vez que eu tenho, tá tudo bem, eu diagnostiquei, eu tô tratando, qual é a repercussão se eu não tomar remédio, se eu não me cuidar, né? Então, a gente já ouviu falar, se eu não tiver nenhum sintoma, eu não vou sentir que eu tenho diabetes, né? É uma doença silenciosa. Para que eu vou tomar remédio se não está me causando nada, né? Se eu não estou naquela fase que eu estou sendo consumida, né? Então, já vou explicar qual é a diferença do tipo 1, eu já tinha falado, mas eu posso repetir aqui, tipo 1 e tipo 2. As complicações crônicas, ou seja, a glicose elevada constantemente e muito tempo, né? Então, um diabetes descontrolado por muito tempo vai começando, manda um beijo pro Miguelzinho, vai começando a dar danos nos vasos da retina, e aí a gente tem a chamada retinopatia diabética, que se não tratada, ela tem vários graus, pode evoluir para a cegueira, né? Tem alterações dos vasos das pernas, das artérias, dos nervos, e isso tudo junto também com alterações ósseas, chamado pé diabético, tá? E também temos alterações nas artérias dos rins, a chamada nefropatia diabética. Então, assim, Alessandra, como é que eu vou descobrir, como é que a gente faz? Então, vamos agora só relembrar como é que a gente faz a diferença do diabetes tipo 1, tipo 2. Tipo 1 é o menos comum, né? 10% dos casos de diabetes em crianças e adolescentes. Tá? E tipo 2 é 90% em adultos, geralmente causado por excesso de peso, que a gente tem uma dificuldade da insulina agir. O tipo 1, quando abre o quadro, pela alteração da destruição das células produtoras de insulina, chamadas células beta, eu tenho uma perda completa de insulina. Então, eu tenho aqueles sintomas clássicos, tá? E o tipo 2 pode ter, 46% não tem sintoma nenhum, tá bom? E aí, o que acontece? A gente tem, obrigatoriamente, o diabético tipo 2, ao diagnóstico, a gente já começa a rastrear essas complicações. A gente não sabe desde quanto tempo ele tinha esse diagnóstico. Então, a gente já faz. Como é que a gente vai investigar o olho? Solicita o chamado fundo de olho, né? A fundoscopia, dilatação da pupila, e a gente vai verificar como é que está essa retina. O rim, a gente solicita um exame de urina, e a gente vai ver uma relação de albumina e creatinina. Você pode fazer isso uma vez ao ano, tá? E os pés? Os pés a gente avalia em toda a consulta, para avaliar o pulso, para avaliar se está a temperatura, se esse pé está mais escuro, uma coloração mais escura do que a outra, como é que estão as unhas, se tem rachaduras ou não, tá? E também fazer o exame minucioso neurológico, que a gente vai testar a sensibilidade desse pé, né? Então a gente sabe que a grande diferença, né, a preocupação com o pé diabético, que é a neuropatia diabética, é a complicação crônica que é a mais frequente, mas é a mais subdiagnosticada. Até que o paciente tenha os sinais e sintomas, isso já deu os sintomas, né? Isso já veio precocemente apresentando alguns sinais que poderiam ter sido investigados no exame físico. A gente testa a sensibilidade à dor, ao tato, à temperatura, à vibração, os reflexos, tá? Além de um teste do monofilamento, que a gente faz na palma, que a gente vê se esse pé tem uma sensibilidade protetora plantar preservada ou não, ou seja, se entrar alguma coisa nesse sapato, ele vai sentir ou não, tá? E também a própria orientação para o próprio paciente é avaliar e inspecionar sempre os seus pés, tá? O cuidado com sapatos adequados, as meias que a gente recomenda não ser meia de algodão, não ser meia de nylon, não ter costura, tudo isso para evitar a presença de feridas, tá? Então, e aí a gente vai respondendo aqui que sempre o oftalmo, né, vai avaliar pelo menos uma vez ao ano. Isso, pedir para as pessoas mandarem as perguntas aqui no ponto de interrogação. Muito, muito importante aqui, DM1 e low carb. Isso aí é um ponto também, né? A dieta low carb para um paciente que tem diabetes tipo 1, isso é altamente polêmico, porque o quão baixo de carboidrato, o conteúdo baixo de carboidrato que você tiver, você tem o risco de entrar em cetose. Isso é uma pessoa normal. Imagina uma pessoa
que tem uma tendência a entrar na cetoacidose, tá? Então, é altamente que a gente recomenda essas orientações. Eu acho que a gente já pode aqui, eu vou agora chamar a nossa convidada de hoje, que ela tem uma história que me impressionou, uma história de superação. Quando a gente se conheceu, eu gostei muito de ouvir o relato dela, que é a Jennifer Pavani. Vou chamar ela aqui, para ela participar aqui com a gente. Cadê? Vamos ver aqui a Jennifer. Olá! Olá, doutora! Tudo bem? Olá, tudo bem? Aqui no Rio, ela em Santa Camisa aí do Dia Mundial da cor azul. E a Jennifer, ela tem diabetes tipo 1 há 30 anos. E ela tem uma história de superação muito importante, que eu acho que um exemplo hoje a gente que está falando muito, eu acho que a gente tem que também ter ouvi-la para a história muito rica dela, o testemunho dela aí que ela vai contar. Ela também é funcionária pública, ela prestou concurso público e ex-para-atleta de Santos. Então ela vai contar a história dela aí e depois falar do projeto também. Vamos lá. Jennifer. Oi, pessoal, eu sou a Jennifer, eu tenho 39 anos, sendo 30 anos de diabetes mellitus. E eu tive diabetes aos 9 anos de idade. Tive um quadro de acetoacidose e aí fiquei em coma 4 dias, tá? E posterior a isso, eu tive uma dificuldade na aceitação, tá, da diabetes. Então, eu tive um quadro de negligência por muitos anos. E quando eu comecei a me conscientizar, né, da necessidade da prevenção, de um tratamento, de seguir as orientações do médico, eu já tinha passado muitos anos com negligência. Então, eu tinha 21 anos e fiquei em coma 5 dias com desidratação, mas eu fui para a UTI, mas não entrei em coma. Fiquei 5 dias na UTI, acordada, e daí eu vi as pessoas entrando vivas e saindo mortas. Então aquilo me causou um certo espanto, e daí eu falei, a partir de agora eu quero fazer tudo certo, eu não quero mais voltar para o hospital. Então eu comecei a fazer tudo certinho, a seguir novamente assim as orientações, só que o tempo, né, de descuido, de descontrole, placar, né, as consequências. Então eu comecei a desenvolver a retinopatia com 22 anos, logo após eu ter me formado na faculdade de yoga. E era um dia muito claro, assim, eu saí e vi um prédio branco que tinha na frente da minha casa, ficou muito claro, assim, que eu não conseguia nem enxergar. E eu tinha acabado de passar pelo oftalmologista e não tinha dado nada nos exames. E ele pediu novamente os exames, né? A fundoscopia, mapeamento, e daí foi diagnosticado a microhemorragias na vista. E daí ele falou que eu teria que fazer laser para tentar conter o avanço da retinopatia. Eu fiz 1 ano e meio de laser, mas não adiantou. Eu tive descolamento da retina esquerda, e daí o médico já orientou que fizesse a vitrectomia. Depois da cirurgia da vista esquerda, eu desenvolvi um glaucoma nessa vista, na vista esquerda, que eu tive uma perda total da vista. Fiz a vista direita e tive uma cicatrização hipertrófica, o que acabou... Deixa eu só te interromper só um instantinho. Só te perguntar uma coisa. Até esses 21 anos, você vinha fazendo os exames? Você vinha fazendo fundoscopia regularmente? Não. O atendimento era né? pelo SUS, né?
E eu acho que antigamente, eu acho que o pedido dos exames eram feitos só quando um quadro era muito grave. Eu não sei, porque nunca foi pedido assim um exame de fundoscopia para mim. Eu nunca fiz um exame de fundoscopia. Não, E às nem vezes você não lembra, de podia urina ter sido antigamente. pedido, era aquela urina de 24 horas que fazia esse exame, mais Exatamente. comum. Nunca foi pedido de 24 Isso, horas. Era cultura isso. e urina 1. Talvez porque, não sei, se o governo limitava, eu não entendo muito bem, mas não era uma medicina preventiva, né? Porque uma medicina preventiva você tem que cuidar da doença para que não lance justamente para as Exato, é. complicações, né? Mas Isso. hoje em dia o tratamento é incomparável, né? A gente tem o Uhum. avanço tecnológico, a gente tem muitas medidas e a medicina preventiva mesmo, né? Que Sim, justamente está exatamente. É, buscando o não avanço das complicações, né? não E avança, exatamente. Então, aí depois da retinopatia, e aí junto você teve também a questão do rim, não foi? tive, junto com a retinopatia, eu acabei sendo diagnosticada com, com a insuficiência renal, né? Isso. E daí, logo o médico já pediu que eu começasse um tratamento conservador e fizesse a utilização da bomba de insulina, justamente para evitar, né, retardar a progressão Piora, da isso. insuficiência renal. O dano já estava E eu feito até comecei ali, a né? usar. Mas aí evitar que fosse progredir, exatamente. E aí você São está há 15 quanto tempo anos. usando a bomba? São 15 anos. 15 anos com a 15 deficiência, com a anos. insuficiência e utilizando a bomba também. E aí Consegui ficou pelo governo, estagnado, graças né? a Deus. Isso, aí ficou Então, estagnado, né? não ficou estagnado. A insuficiência renal, na verdade, retardando um pouco a progressão, dá para estabilizar, Retardando, sabe? Mas sim, retarda. o Então, o tempo que que eu você vi, gasta, até chegar exatamente. sim, o que eu viso assim, Isso, eu tento retardar o máximo possível para justamente contar com a medicina, né? O avanço da medicina. A medicina isso, tem avançado muito, então, é, quanto mais sabe, né, vem algo inovador, né? É possível, né? Acho que é claro, importante a gente com não certeza. se entregar, né? E É. daí, mas eu E aí comecei a uma, fazer testes para compatibilidade para um possível transplante, porque eu tive uhum, trombofebrite no braço esquerdo, então minha veia do braço esquerdo é inativa e do braço direito a minha veia é muito fina, então para colocar uma fístula é muito complicado. Então, uhum. a gente está tentando evitar que eu chegue na hemodiálise. Então, quando estiver próximo disso, já fazer o transplante, né, intervivos, né? É Sim, uma coisa que exatamente, que já está vendo isso, com certeza. Mas aí me conta assim, uma vez que você estava, você viu que essa questão da visão, né, já viu assim, a perda, né, que isso aí era irreversível, né, e também junto, porque assim, a gente sabe que os vasos, né, o que está acontecendo no olho, a gente fala, o olho é o espelho do rim, né, tá acontecendo no organismo todo. Né? Então foi uma coisa que deve ter sido, foi mais ou menos concomitante. E aí, o que que te bateu assim? O que que você vai fazer? Né? Que aí acho que as pessoas vão assim, bem, agora já não adianta mais, minha vida, né? Vou aposentar, nem sei. Você estava com qual idade nessa época? Você trabalhava? 25 anos. vinte e 25, cinco o médico anos. perito, ele queria me aposentar. Ele falou, vamos aposentar por invalidez. Aí eu falei que eu não ia me aposentar por invalidez. Eu falei, eu tenho 25 anos, eu não vou me aposentar. Dele, mas como? Tem tantas pessoas que querem se aposentar, né? É uma possibilidade. Eu falei, eu não vou me aposentar, eu vou passar um concurso e vou trabalhar. E eu passei no concurso público e comecei a trabalhar. 3 anos depois que eu perdi a visão, eu fui chamada e iniciei como estatutária na Prefeitura de Santos. Eu Uhum.
eu conheci o esporte adaptado, né? Eu tinha muita vergonha de me assumir como deficiente. E daí eu conheci o técnico do atletismo PCD. E daí ele falou, vamos tentar, você tem um biotipo legal pro exercício e tal, não sei o que, vamos tentar. Aí eu falei assim, pô, eu vou ter que agora me assumir como deficiente, né? E foi a oportunidade, master, assim, da minha vida. Porque eu falei assim, se eu começar a competir, não tem jeito. E eu queria, né? Porque durante muito tempo, não assumir a diabetes me atrapalhou muito. Então eu falei assim, agora é o momento. Então eu fui e defendi a cidade por 3 anos no atletismo. Eu era velocista, mas em virtude de uma pneumonia que acendeu por uma trombose, eu tive uma redução de 40% da função pulmonar. Então isso atrapalhava bastante no meu potencial como atleta. Então, durante 3 anos eu competi, mas daí, por não poder também fazer uso de anti-inflamatórios, as minhas lesões demoravam muito, né? Por ter que ficar no paliativo, muito para se regenerar. Então, eu falei assim, o esporte de alto rendimento não é uma coisa bacana para mim. Então, eu migrei para natação, mas a natação também eu acabei tendo uma tendinite no ombro, que eu tive que fazer 1 ano e meio de fisioterapia. Então, eu falei, também não dá. Aí eu tava no meu trabalho e um surfista veterano falou assim para mim, olha, a gente vai inaugurar uma escola de surf adaptado, você não quer vir trabalhar conosco? E daí eu falei assim, eu quero, é um desafio para mim, um novo desafio, que eu estava há 11 anos no meu trabalho, daí eu falei, eu vou. E daí eu fui, né, no começo desse ano, eu fui para lá. Ele virou e falou assim, mas eu não te quero só como funcionária, eu quero que você também comece a surfar. Aí eu falei, meu Deus, agora, né? E foram 6 aulas, tá? A escola é muito inclusiva, são pessoas muito empáticas, maravilhosas. E daí, na última aula, antes de eu ficar na reclusão por causa da pandemia, eu consegui. Ele falou assim, olha, não é preciso enxergar para você sentir a onda entrando e você conseguir levantar, né? Eu falei, eu acho que ele tá louco, sabe? Porque eu não tenho nem equilíbrio direito, né? Eu só tenho 8% de uma vista. Mas foi assim, quando a onda entrou, ele, agora é o momento, tal, remadas alternadas, simultâneas, sobe. E na hora que eu subi, assim, realmente não precisava ter visão para você conseguir sentir a brisa, assim, conseguir ter um equilíbrio. Eu consegui. Bacana, e eu subi sozinha. Foi a coisa mais incrível que aconteceu, assim, uma realização que, assim, nunca permitam, sabe, que as pessoas te limitem, porque realmente as pessoas vão muito pelo que vem, mas a gente pode ir muito além do que as pessoas veem para nós, sabe? É possível ir muito além. Então, viver um dia após o outro e tudo muito certo para que, se o amanhã vir, eu não me arrependa do que eu fiz no dia anterior, sabe? E eu comecei a fazer tudo certo, procurar um tratamento bacana, ter um médico parceiro, não como adversário, e não ver a diabetes como uma inimiga, sabe? Isso é muito importante, a gente não criar uma raiva, um sentimento negativo contra ela, sabe? Pensar assim, que é uma coisa que você vai ter que conviver. Entendeu? Então, você tem que se adaptar. Exatamente, E, né, a partir do momento que você respeita, ela vai te respeitar também. Então, não crie guerras contra algo que, se você estabelecer uma guerra, você vai, sabe? Então, seja parceiro e parceiro companheiro do seu médico, porque o seu tratamento é o sucesso do médico também. Ele nunca vai trabalhar contra você, mas sempre está a favor. Várias pessoas aqui, amigas, comentando aqui sua história, te parabenizando, né, te abençoando, que você é guerreira, isso aí. Mas para outros que estão entrando aqui, só para resumir, né,
Por que que a sua história assim é fascinante? Eu que assim a gente já vê muito paciente com diabetes tipo 1 e geralmente pacientes que são cronicamente descompensados desde o diagnóstico, né? É exatamente isso assim, eu não estou sentindo nada, para que que eu vou me cuidar? E aí assim é triste a gente vê voltando no ambulatório sem enxergar, né? Às vezes já com uma fístula já para hemodiálise. E assim, lembrar que, né, o diabetes tipo 1 são jovens, jovens que com 20 e poucos anos podem estar considerados inválidos, né? Porque você teve num período que falou, vai trabalhar com o quê, né? Você tem que se aposentar, né? Então, é importante falar que aqui, mas a gente está aqui para prevenir, para dizer que é tudo mil maravilhas. Fez o diagnóstico, fiquei super compensado, mas pode não ser assim. E aí, você vai se deprimir, você vai se afundar, você vai se entregar, você vai dizer que não tem mais jeito, então eu tenho 8% do meu olho, então realmente eu não consigo mais fazer nada. Ou seja, você fez um concurso público, né? Você virou aí uma paratleta aí de competição e agora já está indo para o surf. Então, isso com a sua pouca idade, né? A gente considerando uma doença crônica, isso aí, então, assim, é de um mérito seu e também. Mas eu não tenho um bom controle, né? Já até se conformam. Que o início passa, a adolescência é a época da rebeldia, da não aceitação do diagnóstico, e aí é brigar com o médico e é não ir com outro médico, né? Até aquilo que a gente comentou, não era você que estava errada, os médicos. Então vamos trocar de médico, né? Vamos trocar de serviço, até você se enxergar que tinha que enfrentar, que tinha que fazer tudo certo, que te daria para fazer, né? Mas viu-se que já tinha passado um tempo, mas mesmo assim levantou a cabeça, né? Sacudiu e deu a volta por cima. Então, e aí conta agora do seu projeto, né? Que é do seu livro. Como Sim, é que eu surgiu a procurei ideia? por entrar assim nas redes sociais e ver justamente muita desmotivação de pessoas que nem tinham ainda desenvolvido complicações, sabe? Falar, eu tô com diabetes, acabou pra mim, sabe? Daí eu falei, meu, como acabou? Eu entrava e conversava e mostrava. Na época até o Orkut, aí pediam pra eu abrir a webcam. Deixa eu ver você. Nossa, mas você é tão jovem, aconteceu isso. Poxa, se eu continuar dessa forma, isso pode acontecer comigo também. Aí eu falei assim, então busque aí um caminho diferente para você, tem esperança aí, siga as orientações do médico e tente por um caminho diferente, entendeu? Mas mesmo que aconteça algo na sua vida, não é para você desistir. Você pode seguir em frente, sim. Se você olhar para o lado, você vai conseguir seguir em frente. Então, conversando com essas pessoas, né, eu comecei a escrever muito e esboçar tal. E em 2017, eu cheguei e mostrei para uma pessoa e falei, e aí, o que você acha? Você acha bacana a gente tentar aí fazer um livro e tentar estar ajudando as pessoas? Ele falou, eu acho que é muito válido. O seu projeto é louvável, sabe? Então, é um projeto assim que não visa lucro pessoal, é realmente um projeto de motivação, prevenção e inclusão, tá? Que Aí. né, tá ajudando as pessoas com diabetes, mas as pessoas que estão com desmotivação por alguma razão, qualquer razão, sabe, que possa estar estimulando as pessoas. Então, a gente acabou, né, tendo o projeto da campanha da vaquinha virtual, né, para tentar publicar esse livro, né, que vai estar ajudando muitas pessoas. Então, a gente tem esse Qual projeto é o aí. link? Qual é o link que é? O link é www.vaquinha.com.br. A primeira vaquinha é com K. Uhum. Vaquinha, essa vaquinha é com Q, barra vida Vida que que segue segue. o livro.
Os espaços Perfeito. desse Vida que Segue o Livro tem hífen, tá? Todos os Ah, tá, espaços. vida que segue, perfeito. Tá Isso. ótimo. Depois eu coloco nos meus stories, então, um link para ir para ficar. Mas é realmente assim, é muito louvável, né? De admirar mesmo para você fazer esse projeto para motivar outras pessoas, né? É que eu acho que é essa que tem que ser a mensagem de motivação, de superação mais que todo mundo, que tudo tenha te dizendo para você desistir, que você não tenha que desistir, né? Uma vez que as coisas não foram da forma que você queria, né? Então, quando a gente fala isso, que um diabetes apresentou alguma complicação crônica, né? Então, é importante, a gente tenta nessas campanhas enfatizar a importância, mas a gente sabe, né? Ah, você está falando aí, alimentação, atividade física, tomar insulina, tomar o remédio, e aí a gente vai manter sob controle? É assim. Claro que não é assim, né? A gente sabe as barreiras, né, as dificuldades de se manter uma glicemia sob controle. É o emocional, é um período menstrual, é um estresse, é o trabalho, é qualquer coisa que isso daí pode tirar, né? Então, desse controle fino, né? Então, é o esbarrar nas questões da hipoglicemia, né? Então, a gente sabe que essa semana a gente estava lá no ambulatório falando com uma paciente que estava assumindo o trabalho num outro emprego e não já era o segundo emprego dela. No primeiro emprego dela, ela foi demitida por ter diabetes, quando souberam. Então, você imagina ela usando 4 aplicações de insulina e passando o dia inteiro trabalhando, tendo que fazer isso escondido, né? Então, assim, são várias coisas, né? Como é que a pessoa, né, vai manter adequadamente, né? O próprio estresse, você está lidando com isso. Então, é importante a gente estar sempre enfatizando essa questão da aceitação, né? E a gente vê isso muito, principalmente adolescente, quando abre geralmente em crianças, às vezes é mais fácil. Quem está ali no cuidado todo é a mãe, é o pai que está junto, né? E aí quando chega na adolescência, meio que já está acostumado, mas quando geralmente abre na adolescência, a gente sabe que o bicho pega, mesmo porque é uma época também hormonalmente conturbada, né? Que já tem uma tendência a aumentar, a descontrolar, que é outro fator, né, a puberdade, que descompensa. Mas, e aí você bem pontuou, né, a gente tem as questões do SUS, que não tem tanto acesso, até mesmo hoje, nos dias de hoje, a gente, lá na UERJ, é um centro terciário, um hospital universitário, que a gente tem um retinoscópio, né? Então, o paciente, no próximo ambulatório, faz uma retinografia, né? Então, com acesso a um laudo, mas a gente sabe que não é todo lugar que é assim, né? Até nos dias de hoje. Mas tenha consciência da questão da solicitação dos exames, né? Da investigação dos exames cada vez mais, né? Então, para justamente evitar essas complicações, né? Eu tenho uma pergunta aqui, alguém fez a pergunta se pré-diabetes é igual a diabetes tipo 1. Não, não tem nada a ver, né? A gente tem o diabetes tipo 1, que é esse que a gente está falando do caso da Jenny, que é um diabetes que ocorreu por uma alteração imunológica e houve a destruição das células que produziam insulina, né? Então, ela tinha que, quando abriu o quadro, iniciar com insulina desde o diagnóstico, né? Por um fator que destruiu, né? Por um imunológico. Já o pré-diabetes é um estágio anterior do diabetes tipo 2, né? Que a gente vê nessa questão da resistência insulínica, né? Mais nos adultos, tá bom? Vamos tirar uma foto, Jenny, aqui pra gente? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Deixa eu ver. Ai, não sei se foi. Acho que foi. Pronto. Aí.
o link da vaquinha, tá ok? Você me passa para a gente poder ajudar aí você no projeto, nesse lindo projeto aí seu, que te desejo muito sucesso, né, da vida que segue. Obrigada. Eu tenho certeza que é um projeto que vai estar ajudando, fazendo bem sem ver a quem mesmo. São tantas pessoas, né, que enfrentam, né, a diabetes, posso estar motivando as pessoas, né, e mostrando que é possível, sim, seguir em frente, independente dos desafios que vidas. Isso aí, com certeza. Essa é a grande mensagem para a gente deixar aqui. A gente sabe que a vida pode não ser um mar de rosas, né? Que é o mais comum, de não ser tudo perfeito, não dar tudo certo. A gente tem que estar preparado para as adversidades quando a gente fala de uma doença crônica, né? Que você, no caso, convive desde os 9 anos de idade, né? Então, aí, tá todo mundo dando parabéns aí para você. Foi ótimo mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal, para a gente mandar aqui? Então a gente finaliza. Gostaria de agradecer, adorei. Foi muito emocionante aqui hoje, dia 14, tá conversando com a Jennifer, tá bom? Então, deixar um beijão aí para Obrigada, vocês. obrigada a todos, obrigada, doutora, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos aí. Tá joia. Beijão aí para vocês, então. Tchau.